Um homem simples, filho de um humilde carpinteiro que viveu há mais de 2000 anos em uma região periférica do Império Romano, mudou para sempre o curso da história do nosso planeta. Para alguns, esse homem extraordinário, que afirmava ser o Filho de Deus, nunca existiu. Para outros, a fé torna sua existência indiscutível. Mas qual é a verdade? Realmente existiu um homem chamado Jesus há 2000 anos, e se ele existiu, era realmente o Filho de Deus, capaz de realizar feitos extraordinários? Hoje, vamos iniciar uma jornada para desvendar um dos maiores mistérios da história. Na primeira parte do vídeo, vamos buscar provas da existência de um homem extraordinário que viveu há mais de 2000 anos. Na segunda parte, por outro lado, vamos além dos limites do conhecimento e exploraremos um dos enigmas mais fascinantes que envolvem essa história incrível: a ressurreição de Jesus. Aqui, vamos em busca das possíveis provas que atestam esse evento extraordinário e milagroso, um evento que mudou a história da humanidade. Mas antes de começar essa viagem fascinante e misteriosa, que temos certeza de que vai te intrigar e te manter grudado na tela, convidamos você, como sempre, a se inscrever no canal, porque o seu apoio é fundamental para nós, pois nos ajuda a crescer e a continuar investigando tudo o que está ai confine della conoscenza. A primeira questão que devemos responder é: Jesus realmente existiu ou sua figura é apenas fruto da imaginação e crença dos primeiros cristãos? Para tentar esclarecer esse primeiro ponto fundamental, precisamos analisar todas as fontes históricas que podem nos oferecer informações sobre a existência de Jesus. Os relatos históricos sobre Jesus se dividem em duas grandes categorias. Por um lado, encontramos as fontes pertencentes à tradição religiosa, como, por exemplo, cartas dos apóstolos. Por outro lado, encontramos os testemunhos laicos, ou seja, os documentos que estão fora da tradição católica. E entre esses se destacam os escritos de autores romanos e judaicos, como Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo e Plínio, o Jovem, que oferecem referências indiretas a Jesus. Embora essas não sejam detalhadas, mas mais adiante explicaremos o motivo, essas fontes ainda representam uma peça importante para entender como a figura de Jesus era percebida fora do que se conhecia. Jesus é central na comunidade cristã, mas para entender sua figura histórica é essencial analisar o contexto histórico e político da época. Jesus nasceu e viveu na Palestina, então sob domínio do Império Romano. A Palestina era uma terra marcada por tensões políticas, religiosas e culturais, pois a população judaica não suportava bem a ocupação romana e a pesada imposição de impostos. Segundo a tradição cristã, Jesus nasceu em Belém, e sabemos que ele certamente viveu parte de sua vida em Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Como foi determinado historicamente o ano de nascimento de Jesus? Para datar o nascimento de Jesus, é preciso consultar os evangelhos e relacionar essas informações com os dados históricos disponíveis. As principais referências são o Evangelho de Mateus e o de Lucas, embora haja contradições entre eles. Ambos os evangelhos citam Belém como local de nascimento. Mateus afirma que Jesus nasceu no tempo de Herodes. Sabemos que Herodes morreu em 4 a.C. Lucas. Por outro lado, nos diz que Jesus nasceu durante o censo ordenado por Quirino, o governador da Síria. Historicamente, porém, o censo é datado de 6 depois de Cristo, portanto, 2 anos após a morte de Herodes. Para resolver essa incongruência, alguns estudiosos sugerem que Lucas tenha confundido ou reinterpretado um evento administrativo anterior, ou que estivesse utilizando uma tradição teológica em vez de um registro histórico preciso. Assim, não é possível determinar o ano de nascimento, mas diversas fontes confirmam que um homem chamado Jesus viveu nesse período. Uma época em que o Império Romano era governado por César Augusto e, posteriormente, por Tibério, enquanto a Judéia estava sob a administração do prefeito romano Pôncio Pilatos. Naqueles anos, a situação na Palestina era bastante complexa, e para administrar a região, as autoridades romanas contavam com a colaboração das elites religiosas locais, em particular dos saduceus, que administravam o templo. A sociedade judaica da época, porém, era profundamente dividida em vários grupos religiosos e políticos.
E entre esses grupos, encontramos o mais influente entre a população comum, os fariseus, famosos por serem estudiosos atentos da lei mosaica e extremamente rigorosos na observância da Torá. Depois havia os saduceus, aristocratas conservadores, que, como vimos, controlavam o templo de Jerusalém e colaboravam com os romanos. Os zelotes, por sua vez, eram um movimento revolucionário que buscava libertar a Judéia do domínio romano através da rebelião armada. Por fim, encontramos os essênios, uma seita ascética e comunitária que vivia em isolamento, aguardando o fim dos tempos. E segundo alguns pesquisadores, Jesus teria feito parte dela, ou pelo menos seu pensamento teria se originado justamente desses últimos. Os essênios eram conhecidos por seu estilo de vida ascético, renunciavam aos bens materiais, praticavam o celibato e seguiam uma dieta vegetariana. Comunidades isoladas, muitas vezes longe dos centros urbanos, dedicando-se à purificação ritual diária e a uma rígida observância da lei mosaica. Eram fortemente messiânicos e aguardavam com fervor uma intervenção divina que levaria à vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas, representando, segundo a visão deles, os inimigos do povo eleito, entre eles os romanos e as elites religiosas corruptas. Seus rituais de comunhão previam refeições simbólicas de pão e vinho, um detalhe que levou muitos a identificar uma semelhança com a Eucaristia cristã. Alguns pontos em comum entre o pensamento dos essênios e o de Jesus parecem claros. Ambos criticavam as autoridades religiosas da época e o Templo de Jerusalém, considerado corrupto. Também o anúncio do Reino de Deus, no centro da pregação de Jesus, encontra analogias com o messianismo apocalíptico dos essênios, que aguardavam a restauração da ordem divina. Além disso, o batismo praticado por João Batista, figura que pode ter tido contato com a comunidade de Qumran, apresenta semelhanças com os rituais de purificação dos essênios. No entanto, as diferenças entre Jesus e os essênios são igualmente significativas. Os essênios eram um grupo fechado e elitista, enquanto Jesus era conhecido por se aproximar dos pecadores, dos doentes e dos marginalizados, rompendo as barreiras sociais e religiosas. Enquanto os essênios observavam rigorosamente a Torá, Jesus interpretava a lei de forma mais flexível, colocando o amor ao próximo e o coração da própria lei no centro. Além disso, a mensagem de Jesus era universal, dirigida a todos, inclusive aos gentios, ou seja, todos aqueles homens e mulheres que não faziam parte do povo de Israel, enquanto os essênios se consideravam o único verdadeiro povo eleito. Portanto, é mais correto afirmar que, embora algumas teorias sugiram que o cristianismo possa ter se inspirado nos essênios, não há provas diretas de que Jesus fizesse parte dessa seita. Na verdade, parece mais provável que ele tenha atuado em um contexto influenciado por várias tradições judaicas, incluindo a tradição essênia. Então podemos afirmar que um homem chamado Jesus realmente existiu naquela época? Alguns estudiosos, especialmente no passado, defenderam a ideia de que Jesus pode ser apenas uma figura mítica ou simbólica, uma espécie de síntese dos vários movimentos religiosos e filosóficos que existiam naquela época. Mas como veremos em detalhes, essa é uma teoria refutada. Attuale ricerca storica. Para isso, vamos analisar aquelas fontes laicas, portanto distantes de fins religiosos, que nos falam sobre Jesus. Comecemos por Tácito, um dos maiores historiadores romanos, que menciona Jesus em seus anais, escritos por volta de 116 depois de Cristo. Em uma passagem em que Tácito descreve a perseguição dos cristãos por Nero, encontramos escrito: porque Nero atribuiu a eles a culpa pelo incêndio e infligiu torturas aos cristãos. Uma seita odiada por seus crimes, cujo fundador, Cristo, havia sido executado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Temporariamente reprimida, essa superstição perniciosa explodiu novamente, não só na Judéia, onde teve origem, mas também em Roma. Tácito se refere a Cristo como o fundador do cristianismo, indicando que sua execução ocorreu sob o procurador romano Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Essa passagem é muito significativa porque vem de um autor não cristão e, além disso, hostil ao cristianismo, o que confere uma importante objetividade ao testemunho.
Suetônio, outro importante historiador romano, menciona indiretamente Jesus em sua obra De Vita Caesarum, na seção dedicada ao imperador Cláudio. Como os judeus instigados por Cresto causavam contínuas desordens, o imperador os expulsou de Roma. A referência a Cresto é geralmente interpretada como uma referência a Cristo. Embora Suetônio não forneça detalhes sobre a figura de Jesus, a menção desses distúrbios sugere que a pregação cristã já havia começado a criar divisões dentro da comunidade judaica romana por volta do ano 49 depois de Cristo, período ao qual se refere a expulsão. Flávio Josefo, historiador judeu que viveu no primeiro século, fornece duas possíveis referências a Jesus em suas antiguidades judaicas. A primeira é conhecida como Testimonium. No entanto, esse testemunho é controverso, pois suspeita-se que possa ter sido manipulado posteriormente por historiadores cristãos. Naquele tempo viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele realizava obras extraordinárias e ensinava com alegria a verdade a muitos. Atraiu para si muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o haviam amado desde o início não deixaram de segui-lo. E o grupo dos cristãos, chamado assim por ele, ainda não desapareceu. Muitos estudiosos acreditam que essa versão foi alterada por copistas cristãos, mas uma versão mais neutra poderia ter sido esta. Naquele tempo viveu Jesus, um homem sábio. Ele realizava obras extraordinárias e atraía muitos judeus e gregos. Quando Pilatos o condenou à cruz, aqueles que o amavam desde o início não deixaram de segui-lo. Uma segunda referência importante se encontra em Antiguidades Judaicas, onde Flávio cita Tiago, identificando-o como irmão de Jesus, chamado o Cristo. Anano convocou os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e alguns outros, acusando-os de terem violado a lei, e os entregou para serem apedrejados. Alguns podem se surpreender com a possibilidade de Jesus ter irmãos, mas esse tema ainda é debatido atualmente. Existem basicamente duas correntes de pensamento. A primeira reconhece que Jesus tinha irmãos e irmãs, como relatado em vários versículos dos evangelhos. A segunda linha de pensamento, por sua vez, propõe discernir o significado de irmãos. De acordo com os cristãos ortodoxos, o termo grego adelphi, utilizado para indicar a palavra irmãos, pode ter um significado mais amplo, podendo também indicar primos ou parentes próximos em geral. Esse tema religioso é muito debatido por suas implicações, como a virgindade perpétua de Maria. Mas sem nos aprofundarmos mais, podemos dizer que nos evangelhos se fala claramente de irmãos e que o significado do termo varia de acordo com as traduções. Mas voltemos aos nossos testemunhos e analisemos o que escreve Plínio, o jovem, governador da Bitínia, ao imperador Trajano por volta de 113 d.C. Eles tinham o costume de se reunir em um dia determinado antes do amanhecer e de cantar hinos a Cristo como a um Deus e de se comprometerem com um juramento. Não por algum crime, mas para não cometer furtos, roubos ou adultérios, para não trair a sua palavra e para não negar um depósito quando solicitado. Neste testemunho, Plínio não aprofunda a figura de Jesus. A referência, porém, demonstra como a veneração a Cristo já estava enraizada na comunidade cristã da época. Outro testemunho indireto, mas muito interessante, é o de Júlio Africano, um historiador que viveu na virada entre o primeiro e o segundo século d.C., que, em uma discussão sobre a escuridão que ocorreu após a crucificação de Jesus, cita Talo, um historiador anterior, cujos escritos, porém, não chegaram até nós, mas que conhecemos apenas por meio de fontes secundárias. Talo, no terceiro livro de suas histórias, chama essa escuridão de um eclipse solar, o que me parece improvável, pois um eclipse solar não pode ocorrer durante a lua cheia. Neste caso, não temos apenas o testemunho da existência de Jesus e de sua morte, mas também do evento prodigioso que teria ocorrido após sua crucificação, e que, segundo o Africano, não pode ser atribuída a um eclipse solar, porque normalmente a Páscoa é celebrada durante o 14º dia do mês de Nisan, que sempre cai próximo da lua cheia.
Um testemunho menos conhecido é uma carta de Mara bar Serapion, um historiador sírio que acredita-se ter vivido entre o 1º e o 3º século d.C. A carta, escrita em siríaco, é endereçada ao filho de Serapion e contém uma reflexão moral e filosófica sobre a perseguição de homens sábios e a destruição de seus perseguidores. Que vantagem os atenienses obtiveram ao matar Sócrates? A partir daquele momento, foram punidos pela fome e pela peste. Que vantagem os sâmios obtiveram ao queimar Pitágoras? Em um instante, a terra deles foi coberta de areia. Que vantagem os judeus obtiveram ao matar seu sábio rei? A partir daquele momento, o reino lhes foi tirado. Deus justamente vingou esses 3 homens sábios. Os atenienses morreram de fome. Os sâmios foram submersos e os judeus, destruídos e expulsos de sua terra, agora vivem totalmente dispersos. Mas Sócrates não morreu graças a Platão, nem Pitágoras graças à estátua de Hera, nem o rei sábio graças à nova lei que promulgou. A maioria dos estudiosos identifica o rei sábio com Jesus graças à referência aos judeus que o mataram, a referência à nova lei. E por fim, graças à menção da destruição do seu reino, que é interpretada como a destruição do Templo de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C. pelas mãos dos romanos. Como vimos, todos esses testemunhos são fragmentários. Jesus é citado em relação a outros assuntos. Pode parecer pouco, mas é essencial para determinar se Jesus Esistito ou meno. Alguém pode argumentar dizendo que, se os historiadores da época não se ocuparam de forma detalhada da figura de Jesus, isso significa que ele não existiu, porque um homem que mudou os rumos da humanidade certamente teria atraído o interesse dos estudiosos. Na verdade, não é assim. Pelo contrário, os testemunhos que vimos, embora fragmentados, são extraordinários. Não devemos esquecer que Jesus nasceu na província de um enorme império, e ele era apenas um dos muitos homens que se atribuíam esse título. Nenhum historiador da época teria achado interessante a história desse homem humilde, filho de um carpinteiro de Nazaré. Algo misterioso, no entanto, tornou a história de Jesus tão extraordinária que ultrapassou os limites de sua pequena realidade e se expandiu por todo o planeta, dando origem a uma nova visão de mundo. Então deveríamos nos perguntar, o que aconteceu de tão extraordinário? Com certeza Jesus, de acordo com o que relatam os evangelhos, realizou ações extraordinárias, muitas vezes diante de centenas de pessoas. Mas talvez um evento tenha tornado sua história tão incrível a ponto de levar seus discípulos a não terem mais dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. Esse evento é, sem sombra de dúvida, a sua ressurreição. Sobre a ressurreição, temos um testemunho preciso que nos chega pelos evangelhos. Mas podemos considerar esses textos confiáveis, levando em conta que fazem parte da tradição religiosa? O primeiro ponto a ser discutido é o local do sepultamento de Jesus. A tradição nos diz que, após a crucificação de Jesus, um homem, certo José de Arimateia, um rico comerciante e proprietário de uma frota de navios, senador do Sinédrio, que era o colégio dos mais altos magistrados religiosos do povo judeu, secretamente foi até Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Jesus, arcando com todas as despesas do sepultamento. Esse gesto, mais tarde, lhe custará caro, pois ele será preso e despojado de todos os seus bens. E só depois de passar 13 anos na prisão, será libertado pelo novo governador, Tibério Alexandre, e reconstruirá sua fortuna, que usará para uma difusão da fé cristã. A história do destino de José de Arimateia é um elemento muito importante. Suponhamos que José usou um túmulo de sua propriedade em um local próximo à crucificação de Jesus. E esse lugar ainda hoje é um local de culto, conhecido como o Santo Sepulcro. Mas como sabemos que foi exatamente esse o lugar onde Jesus è sepolto? As fontes históricas que possuímos são os 4 evangelhos, vistos como fontes distintas. Todos relatam a mesma história, apesar de algumas variações. Essas variações tornam o relato mais crível, pois estão sujeitas à interpretação dos diferentes autores da época. Um relato inventado, na verdade, não teria mostrado essas diferenças. Um dos pontos fundamentais, e que coincide em todos os relatos, é o túmulo onde Jesus foi sepultado, túmulo que foi encontrado vazio.
O relato do sepultamento e da ressurreição de Jesus tem peculiaridades que o tornam, embora extraordinário, muito confiável. Comecemos pelo primeiro, que diz respeito a José de Arimateia. Se fosse uma história inventada, dificilmente ele teria sido usado como protagonista desse episódio. José era, de fato, um judeu mal visto pelos católicos da época, e se fosse um personagem inventado, muito provavelmente teriam escolhido outra pessoa. Magari un apostolo. Como dissemos, o elemento mais importante é certamente o testemunho do túmulo vazio. Esse é um fato que deve ter acontecido necessariamente, porque os cristãos da época jamais poderiam sair por aí dizendo que Jesus havia ressuscitado se seus restos mortais ainda estivessem dentro de um túmulo. Eles teriam sido desmentidos em pouquíssimo tempo. Portanto, de uma forma ou de outra, o corpo de Jesus não estava mais presente no sepulcro. Isso também é confirmado por algumas obras judaicas ofensivas aos cristãos. Uma fonte primária é uma tradição inicialmente oral e que remonta ao primeiro século, portanto, quase contemporânea à morte de Jesus. E é justamente nela que há a admissão involuntária de que o corpo de Jesus não foi mais encontrado após o sepultamento. A explicação dada na época foi que o corpo foi roubado pelos apóstolos, e não existe nenhum texto da literatura judaica que desminta da história do túmulo vazio. Depois que Jesus foi executado e sepultado, seus discípulos espalharam a notícia de sua ressurreição. Um jardineiro, temendo que o túmulo se tornasse um local de culto, transferiu o corpo para outro lugar. Quando os discípulos não encontraram o corpo, proclamaram que ele havia ressuscitado. Quando Jesus morreu, na verdade sabemos que os discípulos estavam assustados, intimidados pelo que estava acontecendo. O próprio Pedro, como contam os evangelhos, negou conhecer Jesus. E é muito difícil que, em um clima assim, os apóstolos estivessem tão bem organizados a ponto de conseguirem roubar o corpo do túmulo que muito provavelmente estava sendo vigiado pelos guardas romanos. A tudo isso se soma outro elemento importante. Por que falar de ressurreição? Por que inventar esse evento que é totalmente estranho à tradição judaica? Seria mais lógico e também mais coerente com as Escrituras contar sobre um arrebatamento corporal, assim como a tradição judaica afirma ter acontecido com alguns de seus personagens ilustres, como Enoque ou Elias, que no Antigo Testamento ascenderam ao céu. Por que os apóstolos afirmaram com tanta convicção que Jesus ressuscitou dos mortos? Esse era um elemento que já naquela época seria considerado não só impossível, até mesmo pelos próprios judeus, mas até mesmo blasfemo. Então, por que inventar? E principalmente, qual teria sido o objetivo? A morte de Cristo não trará nada de bom para os primeiros cristãos, que acabarão sendo açoitados, perseguidos e, por fim, mortos. Quem teria sustentado uma mentira diante de anos de tortura? Por fim, se eles realmente tivessem roubado o corpo, em algum lugar teriam que enterrá-lo, e esse lugar, por mais secreto que fosse, dificilmente não se tornaria um local de culto. E se isso tivesse acontecido, algum elemento, algum pequeno fragmento teria chegado até os dias de hoje. Mas até mesmo o relato da ressurreição é atípico e possui elementos que tornam difícil pensar que se trata apenas de uma simples invenção fantasiosa. Algumas mulheres foram ao sepulcro para completar os ritos fúnebres interrompidos pelo sábado. O que elas encontraram, ou melhor, o que não encontraram, abalou todas as suas expectativas. O túmulo estava vazio. Esse elemento, relatado de forma consistente pelas tradições evangélicas, é outro ponto fundamental do relato e merece muita atenção. No contexto do judaísmo do século I, o testemunho feminino não era considerado válido em tribunal. Se os evangelhos fossem fruto de uma elaboração apologética, certamente teriam atribuído a descoberta do túmulo vazio a testemunhas masculinas. O relato destaca Maria Madalena, mulher de passado controverso, o que torna improvável ser invenção, já que mulheres não eram vistas como testemunhas confiáveis na época. O túmulo vazio, porém, por mais significativo que seja, não teria por si só gerado o movimento cristão. O que de fato transformou os discípulos foi vivenciar as aparições de Jesus ressuscitado. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fornece uma lista de testemunhas que declararam ter visto Cristo vivo após sua morte.
Pedro, os 12, um grupo de mais de 500 pessoas e ele mesmo. Essa lista, que constitui um dos testemunhos mais antigos sobre a ressurreição, remonta a poucos anos após os acontecimentos e é narrada por uma testemunha muito especial, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de se tornar o mais fervoroso apóstolo do cristianismo, era conhecido como um perseguidor ferrenho dos seguidores de Jesus. Zeloso e profundo conhecedor da lei judaica, considerava os cristãos uma ameaça à pureza da fé judaica e participou ativamente da repressão contra eles. No entanto, sua vida mudou radicalmente durante a viagem para Damasco, onde ele estava indo para prender outros cristãos. Segundo os Atos dos Apóstolos e suas próprias cartas, Paulo teve um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Essa experiência mística não só o transformou interiormente, mas também o levou a dedicar o resto de sua vida a espalhar a mensagem do Evangelho entre judeus e gentios. A conversão de Paulo é ainda mais significativa se considerarmos que ele não tinha nada a ganhar, mas tudo a perder: reputação, posição social e segurança pessoal. Além disso, seu testemunho é especialmente importante porque vem de um ex-inimigo do cristianismo, e isso torna sua proclamação da ressurreição ainda mais extraordinária. Neste ponto, pode-se pensar que toda essa reconstrução, mesmo cheia de elementos estranhos, possa ter sido criada séculos após a morte de Cristo. Mas, na verdade, não é assim. Os historiadores concordam que justamente os relatos da ressurreição estão entre as tradições mais antigas do cristianismo e próximas dos eventos narrados. A fórmula mencionada por Paulo nas cartas aos Coríntios afirma: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, remonta a poucos anos após a morte de Jesus. O próprio Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo entre os evangelhos, contém uma narrativa essencial, mas coerente, do túmulo vazio, sugerindo que esse elemento já fazia parte integrante da tradição cristã primitiva e que, portanto, não pode ser uma reconstrução feita anos depois. Quando o cristianismo se imporá no mundo? Mas os eventos extraordinários e raros não acabam aqui. Como mencionado anteriormente, a tradição cristã identifica o Santo Sepulcro, em Jerusalém, como o local do sepultamento e ressurreição de Jesus. Este local está situado dentro da Basílica do Santo Sepulcro, construída no século IV por ordem do imperador Constantino. Nos últimos anos, estudos arqueológicos reforçaram a ligação entre este túmulo e a narrativa evangélica. Em 2016, durante os trabalhos de restauração, uma equipe de especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas, liderada pela engenheira Antônia Moropoulou, removeu a laje de mármore que cobria o local. A descoberta revelou um leito funerário escavado na rocha, em surpreendente conformidade com as descrições dos evangelhos. O leito funerário escavado na rocha, que surgiu sob a laje de mármore, corresponde aos costumes funerários judaicos do século I. A pedra calcária e a disposição do local são compatíveis com a descrição nos evangelhos do lugar onde o corpo de Jesus foi depositado. Além disso, foram encontradas duas lajes de mármore sobrepostas, uma superior, datada da época das Cruzadas, com uma cruz gravada, e uma inferior, datada do período constantiniano, que confirma a antiga veneração do local. A argamassa, encontrada na laje inferior, data do século IV, confirmando que o local já era venerado como o túmulo de Cristo na época de Constantino. Por fim, a localização do túmulo fora das muralhas de Jerusalém, na época de Jesus, coincide com dados históricos e arqueológicos. Durante os trabalhos de restauração, também foram observados alguns fenômenos incomuns. Algumas testemunhas relataram ter sentido um perfume doce e inexplicável vindo do sepulcro, um detalhe que, segundo alguns, remete a descrições místicas da santidade na tradição cristã. Para outros, é possível que os trabalhos de restauração tenham trazido à tona os antigos ungüentos usados para preparar o corpo durante o sepultamento. Um fenômeno ainda mais surpreendente ocorreu com instrumentos eletrônicos dos cientistas, que detectaram anomalias eletromagnéticas perto do túmulo.
Quando esses eram posicionados verticalmente sobre o leito funerário, alguns dispositivos teriam parado de funcionar corretamente, sem que fosse possível fornecer uma explicação técnica satisfatória. Esses últimos eventos podem ser vistos como simples sugestões que, do nosso ponto de vista laico, nos deixam um pouco constrangidos, porque estão ligados a uma série de eventos prodigiosos, entre os quais, por exemplo, aqueles encontrados no sudário e em outros artefatos, ou eventos ligados à ressurreição ou a ritos cristãos, como o da Eucaristia. Mas de tudo isso, falamos de forma resumida em um vídeo que vocês encontram no canal, mas em breve faremos um especial muito mais amplo que temos certeza de que não vai deixar vocês indiferentes. O que podemos dizer para resumir tudo o que falamos hoje é que a existência histórica de um homem chamado Jesus, que viveu na Palestina, é historicamente aceita. Além disso, parece haver um consenso sobre a ocorrência de um evento extraordinário, narrado desde os primeiros anos após a morte de Cristo, que pode ter sido o motor da enorme difusão do pensamento cristão nos séculos seguintes. Talvez seja útil ressaltar que estaria enganado quem procurasse nos dados históricos a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Isso, de fato, é uma questão para a religião e a fé, e certamente não é o nosso papel. O que podemos reafirmar é que algo fora do comum certamente aconteceu naqueles anos na Palestina, e talvez tudo isso esteja na base do sucesso de um pensamento religioso que, nos séculos seguintes, se espalharia por todo o mundo. Neste ponto, estamos realmente curiosos para conhecer a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perder os próximos vídeos. Até a próxima história!